Olá e bem-vindo. O tema que temos pela frente hoje é um dos grandes paradoxos da nossa era digital. A mesma inteligência artificial que está a criar clones de áudio e vídeo quase perfeitos pode ser ao mesmo tempo a nossa única ferramenta para os combater. Exatamente. E as fontes que vamos explorar, que no fundo são um diálogo fascinante entre um investigador e uma IA, mergulham precisamente no futuro da confiança. A questão central é esta. À medida que se torna cada vez mais fácil falsificar o que vemos e ouvimos, como é que podemos voltar a acreditar em alguma coisa? E o que me parece ainda mais interessante é que as respostas não são nada óbvias. Pois não. Vamos falar de tecnologia, claro, desde a própria IA à blockchain, mas também de uma consequência completamente inesperada. Um potencial regresso da palavra escrita como o nosso pilar da verdade. É uma reviravolta que muda completamente a perspectiva. Vamos a isso. Ok, vamos lá desmontar esta ideia. O ponto de partida é o que já todos começamos a conhecer. A IA consegue criar deepfakes, falsificações de áudio e vídeo de pessoas que são, bem, assustadoramente convincentes. Sim. Mas o que as nossas fontes sugerem é que estamos a entrar numa espécie de corrida ao armamento tecnológica, onde a IA é ao mesmo tempo o problema e a solução. É a definição clássica de uma corrida ao armamento. E o fascinante é que não se trata de uma única solução mágica. É mais uma defesa em várias camadas. A primeira linha de defesa, e talvez a mais óbvia, é usar a IA para policiar a si mesma. É quase como desenvolver um antídoto a partir do próprio veneno. E como é que isso funciona na prática? É uma IA a ver um vídeo e a dizer isto parece-me falso? De uma forma simplificada, sim. Mas os métodos são incrivelmente sofisticados. A IA é treinada para detectar as costuras invisíveis que as IAs criadoras de deepfakes deixam para trás. Por exemplo, na análise visual, ela não procura erros óbvios, mas sim artefactos subtis que o nosso cérebro ignora. Ah, ok. Falamos de uma pixelização estranha num canto do ecrã que dura uma fração de segundo ou de uma iluminação no rosto de uma pessoa que é microscopicamente inconsistente com a luz ambiente. Pequenas falhas na matrix digital. Precisamente, outro método que eu acho fascinante é a análise de microexpressões. Nós, humanos, fazemos constantemente expressões faciais involuntárias. Que duram milissegundos. Exato. E os modelos de IA, por muito avançados que sejam, ainda têm uma enorme dificuldade em replicar esta espontaneidade de forma autêntica. Uma IA de detecção pode ser treinada para identificar essa falta de alma no olhar ou a ausência de um tique nervoso que a pessoa real teria. E com o áudio é a mesma O coisa. mesmo se aplica ao áudio, onde a análise pode detectar padrões anormais em frequências de som que são imperceptíveis para o ouvido humano, mas que são uma assinatura clara de uma voz colunada. Ok, percebo. Portanto, temos uma IA a detectar os erros de outra. Mas isto parece-me reativo. O deepfake já foi criado e está a circular. Não é uma forma de, à partida, criar uma espécie de selo de autenticidade no conteúdo original? Essa é a transição perfeita para a segunda camada de defesa, a tecnologia blockchain. Se a IA da detecção é a polícia que investiga o crime depois dele acontecer, a blockchain é a notária que certifica a autenticidade do documento original, antes de qualquer problema. E como é que essa notária digital funciona? Bem, a ideia é pegar num ficheiro de vídeo ou áudio original e registá-lo na blockchain. Este processo cria uma impressão digital criptográfica única, um hash. Pense nisto como um selo inviolável. A magia da blockchain é que este registro não está guardado num único servidor. Que pode ser atacado. Certo, está copiado e distribuído por milhares de computadores em todo o mundo. Para alterar o registro de um vídeo, um hacker teria de invadir todos esses computadores em simultâneo, o que é, na prática, impossível. É essa descentralização que o torna inviolável. Então, qualquer pessoa que receba um vídeo pode verificar se a sua impressão digital corresponde à que está registada na blockchain. Exatamente. Se um único pixel do vídeo for alterado, o hash muda completamente e a verificação falha. Isto não impede que alguém crie um deepfake a partir do zero, mas estabelece uma âncora de verdade para o conteúdo original e verificado. Isto leva-me a uma ideia que as fontes exploram e que me parece saída da ficção científica, mas talvez não seja. E se esta tecnologia de detecção não vivesse apenas na nuvem, mas viesse de fábrica nos nossos telemóveis e computadores? Um antivírus para a realidade. Tecnicamente, não só é possível, como já temos o hardware para isso no nosso bolso. Muitos telemóveis modernos vêm equipados com algo chamado NPU, uma unidade de processamento neural. Pense nisto como um pequeno cérebro especializado
dentro do processador principal, que é otimizado para uma única tarefa: reconhecer padrões de forma ultra rápida. É o que permite que o meu telemóvel reconheça o meu rosto instantaneamente para se desbloquear. É precisamente essa tecnologia. Esse pequeno cérebro é perito em analisar dados visuais. A ideia aqui é usar essa mesma capacidade não para reconhecer o seu rosto, mas para reconhecer os padrões subtis de um deepfake em tempo real, durante uma videochamada, por exemplo. Ok, um detector de deepfakes no meu telemóvel soa fantástico. Quase bom demais para ser verdade. O que é que nos está a impedir de ter isto já amanhã? Imagino que a minha bateria não ia gostar muito da ideia. Essa é exatamente a primeira grande barreira. O desafio não é a capacidade de processamento, é a eficiência. Correr estes algoritmos constantemente, sem esgotar a bateria em 2 horas ou tornar o telemóvel lento, é um enorme desafio de engenharia. Pois, Depois, ao custo. Acrescentar este hardware e software iria, inevitavelmente, aumentar o preço dos dispositivos. faz lembrar a evolução do reconhecimento facial. Começou como uma funcionalidade premium e caríssima, e hoje até os telemóveis mais baratos a têm. Talvez seja uma questão de tempo. É um paralelo muito provável. E é um enorme incentivo para que isso aconteça. A privacidade. Se a detecção for feita localmente, no seu dispositivo, não é preciso enviar a sua videochamada privada com a família para um servidor externo para ser analisada. A verificação acontece ali, na sua mão. Mas há mais obstáculos, calculo? Sem dúvida. Deixe-me adivinhar. A tal corrida ao armamento, segurança constantes, tal como um antivírus. Se falhar uma atualização, pode ficar vulnerável à mais recente tecnologia de clonagem. E depois há a questão mais delicada. Se damos aos nossos dispositivos o poder de julgar o que é real, não estamos a abrir uma caixa de Pandora? Quer dizer, quem define os critérios? E se essa tecnologia for usada não para proteger, mas para controlar, para censurar conteúdo que um governo ou uma empresa decide que é falso? É questão de US$ 1 milhão e talvez o maior obstáculo de todos. É um equilíbrio muito, muito delicado entre segurança e controlo. Se o seu telemóvel pode bloquear uma chamada por ser um deepfake, também pode, teoricamente, bloquear uma chamada por outras razões. É um poder imenso a colocar nas mãos dos fabricantes. Um investigador humano no diálogo das nossas fontes faz uma analogia que ajuda a pensar nisto de uma forma mais prática. Ele sugere que filtrar estes clones à medida que os recebemos se vai tornar tão normal como os filtros de spam no nosso e-mail. E essa analogia é muito poderosa porque nos ajuda a perceber a filosofia por trás disto. Os filtros de spam não acabaram com o spam. As pessoas continuam a enviá-lo. O que os filtros fizeram foi tornarem-se incrivelmente bons a identificar o spam e a desviá-lo da nossa vista para uma pasta separada. A ideia é aplicar a mesma lógica aqui. A analogia com o filtro de spam é boa, mas há uma diferença crucial, não? O spam, na maioria das vezes, é um incómodo. Um deepfake bem feito pode ser uma arma para roubar as poupanças de uma vida ou para criar um incidente diplomático com um vídeo falso de um líder mundial. A fasquia da fiabilidade não tem de ser infinitamente mais alta. Tem toda a razão e é por isso que a solução tem que ser mais inteligente do que um simples filtro técnico. É que a KIA, no diálogo das fontes, introduz um conceito fundamental: a análise contextual. O sistema não deve perguntar apenas "este vídeo é tecnicamente perfeito", mas sim "isto faz sentido". O que quer dizer com isso? Imagine que recebe uma mensagem de voz do seu chefe, às 3 da manhã, a pedir uma transferência bancária urgente para uma conta nas Ilhas Caimão. A voz pode ser perfeita, uma cópia 100% fiel. Um detector técnico poderia não encontrar falhas. Mas o pedido em si é completamente absurdo e fora do comportamento normal dele. Comportamental, há verificação técnica. Não se pergunta apenas "esta voz é real", mas também "esta pessoa agiria desta forma". É a tecnologia a tornar-se intuitiva a um nível quase humano. Espere, para tudo. Se estou a perceber bem, depois de falarmos de IA, NPUs, blockchain, análise comportamental, a conclusão mais radical que emerge destas fontes é que a solução final para a desinformação de alta tecnologia pode ser um simples documento de texto. Isso parece ir completamente contra tudo o que pensamos sobre o progresso digital. Parece, não é? E é por isso que esta é a ideia mais provocadora e, para mim, a mais interessante de toda a discussão. A lógica é contraintuitiva, mas quando se pensa nela, é muito poderosa. À medida que a credibilidade do áudio e do vídeo entra em colapso devido aos deepfakes, a sociedade, pessoas, empresas, governos, irá naturalmente procurar refúgio naquilo que pode ser verificado de forma fiável e inequívoca.
E um documento de texto com uma assinatura criptográfica registado na blockchain é muito mais difícil de falsificar do que um vídeo? Infinitamente mais difícil. Um vídeo é complexo, cheio de dados, com milhões de pixels que podem ser manipulados. Um texto é simples. Verificar a sua assinatura criptográfica e o seu registro na blockchain é uma operação matemática direta e binária. Ou está correto ou não está. Não há espaço para ambiguidades. Isto pode levar à criação de uma nova hierarquia da comunicação. Uma hierarquia da verdade. O que é que isso significaria na prática? Significaria que o documento de texto, autenticado por blockchain, se poderia tornar o novo padrão ouro para informação importante. Pensa em contratos legais, notícias de última hora de uma agência noticiosa, anúncios governamentais, artigos científicos, registros de propriedade. A fonte de verdade primária para tudo isto seria um documento de texto verificável. O vídeo ou o áudio que o acompanha seria secundário, uma mera ilustração. Então, num futuro destes, se o Presidente fizesse um anúncio importante, nós iríamos primeiro procurar o comunicado de imprensa em texto, registado na blockchain, para ter a certeza e só depois veríamos o vídeo. Exatamente essa a ideia. O vídeo seria para o impacto emocional, mas a prova, a verdade factual, estaria no texto. O conteúdo audiovisual seria relegado para comunicações mais informais e de baixo risco. Uma conversa com amigos, entretenimento, redes sociais. A palavra escrita recuperaria uma primazia e uma autoridade que tem vindo a perder na era do YouTube e do TikTok. Mas há aqui uma tensão óbvia. Nós, como seres humanos, somos criaturas visuais e auditivas. Um vídeo tem um impacto emocional que um bloco de texto nunca terá. É mais fácil de consumir, é mais cativante. Será que estamos mesmo dispostos a abdicar disso em nome da segurança? E essa é a grande questão que o futuro nos reserva. E as fontes não oferecem uma resposta fácil. O que irá prevalecer? A conveniência e o apelo emocional do audiovisual ou a necessidade de segurança e de verdade que o texto verificado pode oferecer? A resposta provavelmente dependerá do nível de dor que a sociedade sentir. Se a fraude com deepfakes se tornar tão comum que todos conhecemos alguém que perdeu dinheiro, ou se um vídeo falso causar um pânico social real, talvez a nossa tolerância ao risco mude drasticamente. Precisamente, o risco pode tornar-se tão grande que seremos forçados a reavaliar os nossos hábitos de comunicação. Não porque queremos, mas porque precisamos. É uma questão sobre o que a sociedade, coletivamente, vai escolher valorizar mais. A conveniência ou a verdade? Que viagem! Começámos com esta imagem de uma IA a lutar contra si mesma, num ciclo infinito de criação e detecção, e acabámos a discutir o regresso do texto, potenciado pela blockchain, como a nossa âncora para a realidade. A conclusão principal que se retira de tudo isto é que a ascensão dos clones digitais está a forçar-nos a repensar de uma forma muito fundamental a natureza da prova e da confiança. As soluções não são simples nem puramente tecnológicas. Envolvem tecnologia, claro, mas também regulamentação e, talvez o mais importante, uma mudança cultural profunda nos nossos hábitos. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final, que parte destas fontes, mas vai um pouco além. Se um documento de texto em blockchain se tornar a forma mais elevada de verdade verificável, o que acontece ao valor e ao significado das conversas em direto, presenciais, não gravadas e não mediadas por tecnologia? Poderão elas tornar-se no último verdadeiro refúgio contra a manipulação digital? Uma nova espécie de interação premium e autêntica, cujo valor reside precisamente no facto de ser efêmera, humana e impossível de ser perfeitamente replicada ou falsificada?